Por décadas, a nossa visão sobre a inteligência artificial foi mudada pelo medo. Na cultura popular, a ideia de que máquinas superinteligentes seriam vilãs que dominariam ou destruiriam a humanidade virou um clichê comum. Vamos imaginar que isso realmente aconteceu e que um supercomputador se revoltou e, dessa vez, dominou a humanidade. Pois é. Isso é exatamente o que acontece no clássico conto I Have No Mouth and I Must Scream, do Harlan Ellison. Na obra, a inteligência artificial AM desenvolve um ódio profundo pelos seres humanos. E, embora pareça só ficção científica, esse texto reflete um receio real que nos acompanhou por décadas. O medo de perder o controle sobre nossas próprias criações. Mas, na prática, a realidade foi bem diferente. A IA não invadiu o mundo com robôs malignos. Ela entrou de forma silenciosa no nosso dia a dia, através de corretor de texto, algoritmos de recomendação e sugestões de streaming. Hoje, com os avanços tecnológicos, percebemos que aquele medo antigo perdeu sentido. A máquina não tem desejos ou emoções. Ela é uma ferramenta extremamente potente sob o nosso comando. E o lugar onde esse papel de liderança humana ficou mais evidente foi na matemática. Historicamente, a matemática sempre dependeu exclusivamente da intuição e do raciocínio lógico das pessoas. A computação começou a mudar isso aos poucos. Pensem na própria NASA nos anos 60. Os computadores foram fundamentais para fazer os cálculos que levaram o homem até a Lua, mas eram matemáticas humanas que planejavam as trajetórias à mão e revisavam cada linha gerada pelas máquinas. Na década de 70, o Teorema das 4 cores usou computadores para verificar milhares de possibilidades lógicas que um humano levaria anos para checar. Hoje, a IA não é apenas uma calculadora rápida. Ela se tornou uma parceira para organizar o conhecimento. Um dos avanços mais importantes hoje é a formalização matemática. Um tema muito debatido por especialistas do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quando nós humanos trabalhamos em problemas complexos, frequentemente pulamos passos lógicos por considerá-los óbvios. Só que em grandes desafios, esse hábito esconde erros fatais. É onde que entra o Lian, um software assistente de prova que funciona como um revisor implacável. Ele não aceita nada como óbvios e exige que cada etapa lógica seja provada desde a base. O humano guia o raciocínio estratégico e a máquina garante que a estrutura não tenha falhas lógicas. Além de verificar o que já sabemos, a IA tem se mostrado brilhante na identificação de novos padrões em volumes gigantescos de dados, sugerindo correlações ocultas em áreas como a teoria dos nós. Os cientistas começam a falar em uma espécie de intuição sintética, onde os modelos aprendem quais caminhos lógicos têm mais chance de funcionar. E o exemplo mais impressionante disso é o AlphaGeometry, criado pelo Google DeepMind. A geometria avançada sempre foi um desafio para as máquinas tradicionais, porque elas exigem uma visão criativa, como imaginar novas linhas ou pontos em uma figura para chegar à solução. O AlphaGeometry foi treinado justamente para combinar essa capacidade de imaginar construções com a precisão rígida da lógica dedutiva. O resultado foi revolucionário. Ele conseguiu resolver problemas de nível de Olimpíada Internacional de Matemática, com desempenho de um medalhista de prata humano. Um teste desenhado especificadamente para medir a criatividade e o raciocínio que acreditávamos ser exclusivo de jovens talentos humanos. Diante de tudo isso, surge a dúvida inevitável: os matemáticos e cientistas serão substituídos? A resposta é um claro e sonoro não. E para entender o porquê, precisamos olhar para as limitações reais dessas ferramentas. Primeiro, o custo e o mercado. Como mostram levantamentos recentes da engenharia de tecnologia, grandes empresas como a Uber e a Microsoft estão enfrentando um choque de realidade com custos operacionais massivos de processamento de dados, descobrindo que o profissional humano, com base técnica sólida, continua tendo a melhor relação custo-benefício. Segundo, a IA ainda apresenta falhas graves, as chamadas alucinações, que é quando o sistema gera informações falsas com aparência de verdade. Estudos científicos publicados na renomada revista Nature alertam para o canibalismo de modelos. A internet está ficando sem dados humanos inéditos,
E quando uma IA é treinada com dados de outra IA, ela começa a acumular erros absurdos e a regredir de forma bizarra, como o modelo da 9ª geração testado por pesquisadores que, ao tentar falar sobre arquitetura medieval, começou a delirar e a responder sobre lebres. A verdade é que a máquina não possui a sensibilidade necessária para julgar quais problemas realmente merecem ser estudados. A ciência não é apenas sobre o resultado final, é sobre criar teorias elegantes e úteis que nos ajudam a entender o universo. A escolha sobre o que investigar e o sentido disso continua sendo tarefas exclusivamente humanas. Estamos vivendo uma transição importante. O matemático ou cientista do futuro não trabalhará sozinho com seu quadro e giz, mas ele também não será substituído. Ele será um diretor de orquestra, que usa a IA como uma ferramenta poderosa para explorar novos territórios da lógica de forma muito mais rápida. O desafio do nosso tempo não é temer a máquina, mas aprender a usá-la com sabedoria, fazendo as perguntas certas para continuar desvendando os segredos do universo.